Olá todo mundo, chegamos a mais um vídeo aqui do canal MLPC Linguística. Eu sou Maurício Carvalho e, embora eu estivesse preparando esse assunto já faz um tempo, o que me fez avançar um pouco aqui na fila dos vídeos foi esse vídeo que eu estava vendo aqui no canal Os Três Elementos. É um canal que conta com alguns youtubers, inclusive o Pirula, que faz o canal dele de biologia, né? Um canal que eu não conhecia, mas antes desse canal apareceu esse vídeo pra mim aqui, perguntando quais mensagens os primeiros textos cuneiformes guardavam. Qual era a mensagem, o que tinha escrito, né? E durante o vídeo eles também se perguntam quem decifrou. Porque a gente sabe muito bem, no vídeo eles mencionam a Pedra da Roseta, que foi usada para decifrar o egípcio. Os hieróglifos egípcios, muito famoso, o famoso Champollion, o francês que decifrou os hieróglifos egípcios, mas a escrita cuneiforme meio que fica aí de lado, não tem mesmo glamour, não tem o mesmo glamour, a mesma fama, a mesma elegância, né, da escrita e da cultura egípcia. E os povos que usavam escritas cuneiformes de origem mesopotâmica, né, que eram os sumerianos, acadianos e tudo mais, meio que ficam relegados. A gente pouco sabe sobre como foi descoberta, né? Como a gente aprendeu a ler a escrita desses povos, né? Então aqui, se você está no canal, você já sabe um pouco sobre essas línguas. Já tem o vídeo de sumeriano, gramática de sumeriano, bem detalhada aqui. Tem o vídeo de acadiano também, que é um dos vídeos mais completos. Eu realmente parei para realmente rebuscar a língua ali, explicar bem a gramática do idioma, né? Inclusive fala da escrita do sumeriano e do acadiano, que é o assírio-babilônico, né? O acadiano é a primeira versão dessa língua semítica que vivia na Mesopotâmia, coexistia com o sumeriano. Depois o sumeriano se tornou extinto e o acadiano se dividiu entre um dialeto setentrional, que era o assírio, e um dialeto meridional, que era o babilônico. Alguns outros dialetos ali que eram conhecidos. Isso na época já do primeiro milênio antes de Cristo, quando a civilização da Mesopotâmia tinha mais de 2000 anos. Mas essa história está toda contada lá, vocês podem ver esses vídeos, né? Eu tenho também vídeos sobre os hititas, que é um outro povo que falava uma língua sem relação com as línguas da Mesopotâmia, vivia na região que hoje é a Turquia, né? E também usava o hieróglifo, os cuneiformes de origem mesopotâmica. Os persas, aqui eu não tenho vídeo sobre o persa antigo, mas eu falo sobre o sânscrito, que é uma língua aparentada ao persa. E só que eu não falo da escrita. A escrita persa eu vou falar bastante aqui nesse vídeo, vai entender, né? Porque no vídeo eles perguntam qual é a Pedra da Roseta que permitiu o deciframento do cuneiforme. E no vídeo eles não sabem, né? Eles não estão tão pesquisados quanto eu sou aqui no canal, né? Isso é desculpável, porque acho que o canal deles não é de linguística. Mas, e sim, houve um equivalente à Pedra da Roseta que permitiu a primeira onda de deciframentos de cuneiforme no início do século XIX, né? 1800 e pouco, né? Que eu vou explicar aqui e mostrar claramente como isso foi feito. Primeiro, dê uma olhada aqui no meu intuicionário, vê o link aqui abaixo. O intuicionário é meu dicionário de muitas línguas em paralelo, temático, que você pode configurar e montar seu próprio dicionário no site que eu criei para vocês, que são estudiosos de línguas, poliglotas, linguistas, querem aprender o vocabulário de mais ou menos deve ter umas 18, 20 línguas hoje, a gente está acrescentando mais. Eu estou fazendo aí japonês, hebraico, né? Eu já tenho lá as principais línguas europeias, latim, inclusive latim, grego antigo, grego moderno, russo, polonês, sueco, alemão, holandês, francês, catalão, romeno, italiano, espanhol, inglês e português. Acho que eu não esqueci nenhuma, falei do sueco ou do holandês, falei, né? E também tem árabe, chinês. O árabe está transliterado. O árabe e o chinês tem a escrita nativa deles e a transliteração, que você pode ler sem saber a escrita, né? E lá nesse dicionário você pode configurar, você pode escolher o filtro de vocabulário avançado, você pode entrar no dicionário e configurar como você quiser. Vai lá, conhece o dicionário, tem uma versão gratuita que contém mais ou menos metade do conteúdo e a versão paga, premium, que contém todo 100% do conteúdo, né? Você comprando a versão premium me ajuda muito também aqui a criar material para o canal, né? A ajuda monetária é muito importante, e também criar mais conteúdo para o próprio dicionário, porque esse dicionário não é feito só por mim. Esse dicionário nasceu do meu estudo de línguas, do meu estudo de vários idiomas e trabalho como tradutor.
Porque eu precisei criar dicionários que fossem mais eficientes que os dicionários que a gente tem por aí, que são de ordem alfabética, ou então esses dicionários digitais, onde a gente só digita uma palavra e tem uma resposta. Esse dicionário é temático. Você vai lá e procura partes do corpo, nomes das frutas, animais, conceitos abstratos, formas e texturas, os numerais, quantificadores, adjetivos, tem também as derivações por raiz, né? Você tem um adjetivo como claro, tem claridade, escuro tem escuridão, escurecer, escurecimento, tudo lá. E quem quer aprender línguas comigo, entre em contato no meu e-mail para participar da mentoria MPC em idiomas. Inclusive eu posso ensinar mais de um idioma numa mentoria só. Num sistema só de mentoria, você pode aprender simultaneamente 2, 3 línguas comigo, pela internet, no conforto da sua casa. A gente faz uma sala de aula virtual que eu tenho aqui na internet. Eu te dou acesso ao dicionário também. A gente vai trabalhar o conteúdo do dicionário, que é importantíssimo para adquirir o vocabulário. O vocabulário é que mais dá trabalho numa língua, né? Meu dicionário facilita, acho que pelo menos diminui em 1/3 o trabalho de aprender uma língua, né? Então entre em contato, dou aulas aí não só de inglês, alemão e grandes línguas europeias, mas de outras línguas europeias menores e algumas línguas até asiáticas. Entre em contato para saber se eu tenho disponibilidade de algumas outras línguas menores aí no mundo, né? Então, começando aqui, qual era a pedra da Roseta do nosso querido cuneiforme? Né? O que aconteceu que permitiu a descoberta dos valores, né, da escrita das línguas que estavam por trás do cuneiforme, né? Bom, exatamente a pedra da Roseta do cuneiforme foi a escrita da pedra de Behistun. Foi a escrita, o texto de Behistun, que é um lugar afastado do Irã, da Pérsia, onde o rei Dário, que foi o terceiro rei, grande rei depois de Círio, né? Ciro o Grande, já teve Cambises, teve Dário, foi depois. Esse Dário, ele mandou, com medo que a mensagem a história dele se perdesse com o tempo, ele sabiamente mandou inscreverem no topo de uma montanha, na pedra de granito ali, em escrita cuneiforme, que era que tinha na época, né? Para que aquela mensagem não se perdesse, e conseguiu, porque não se perdeu. Até hoje, a escrita de Behistun está lá. Os persas antigos chamavam essa região de Bagastan, que é a região de Deus, né? Baga, em persa antigo, era a palavra para Deus. Essa inscrição de Behistun, ela foi então descoberta no século XIX, no século XVIII, no final do século XVIII, ela foi redescoberta. Os próprios persas, aquela região virou um deserto, já era desértica na antiguidade, virou um deserto abandonado com o passar dos milênios. A Pérsia, a longa história persa, né? Depois a Pérsia virou um país islâmico, meio que desenvolveu uma espécie de repulsa por esse passado pagão pré-islâmico, né? Embora a Pérsia seja a única na história da humanidade, porque é a única civilização que trocou de um monoteísmo, que era o zoroastrismo, para outro monoteísmo, que foi o Islã. Ela não saiu do politeísmo direto para o Islã, ou para o monoteísmo. Ela primeiro saiu do politeísmo para o monoteísmo zoroastrista, e depois o monoteísmo zoroastrista para o Islã. Isso já vale vários outros vídeos que eu pretendo fazer aqui, inclusive um vídeo sobre o Avesta, que é a Bíblia do zoroastrismo. Eu tenho aqui o Avesta. Tá? No original, em Avéstico, que é uma língua ariana, falada no antigo Afeganistão, ali perto da parte oriental, ali do mundo ariano antigo. Eu tenho a tradução do Avesta em inglês. E eu li umas partes desse livro, vou passar para vocês finalmente entenderem o que Zaratustra, né? O que Zaratustra falou. A gente sabe que assim falou Zaratustra, né? Nietzsche escreveu um livro Assim Falou Zaratustra. Tá, mas o livro do Nietzsche não foi escrito por Zaratustra. O Avesta tem as palavras ali do Zaratustra. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas vocês são outra história. Essa inscrição de Behistun, né, foi feita não só para durar milênios, porque foi feita numa pedra num deserto onde chove pouco, e a erosão ainda vai demorar uns 50 milhões de anos para apagar aquilo que é talhado na pedra, mas foi feita em 3 línguas. Foi feita em persa antigo, que era a língua de Dário, a língua da realeza Aquemênida, o Império Aquemênida, era o nome da dinastia que controlava o Império Persa na época, né, na época de 500 a.C. a gente está falando aqui. Essa inscrição foi feita em 500 a.C., em 1770, 80, ficou descoberto, começaram a fazer, os europeus que passaram por ali começaram a fazer cópia. Subiram lá e começaram a fazer cópia
Já havia uma menção pelo português Antônio de Gouveia, em 1611, que ele foi embaixador da corte na época Portugal e Espanha estavam na União Ibérica, né? Antônio de Gouveia foi um português, foi embaixador da União Ibérica para a Pérsia. Em 1611, ele mencionou que havia uma inscrição numas montanhas na parte ocidental da Pérsia, ali perto da Mesopotâmia. Só que ele não pôde subir, nem ver o que era, só inferiu. Muita gente achava que aquilo era decoração. A escrita cuneiforme era meramente frísios de decoração, que não significavam nada, porque a escrita é tão diferente da nossa, né? Difícil. Já estava um pouco desgastada, um pouco suja ali, né? Então foi um português, o primeiro ocidental a perceber, talvez o primeiro ser humano a perceber aquela escrita, a não ser um outro nômade persa ali. Geralmente quem passava por ali era o pessoal do interior, que não tinha educação, dos iranianos aí, né? E a cultura iraniana erudita não tinha perdido esse conhecimento, né? A Pérsia é esse país que ele sobrevive, apesar de tudo, mas ele meio que se esquece, uma cultura meio esclerosada em certos aspectos. Eles vão evoluindo, mas eles se esquecem de enormes elementos da história deles mesmos, que se perderam. Os persas perderam a consciência da cultura aquemênida. Na época islâmica já não havia muita consciência nessa época, já havia, tudo era confuso. Os persas muçulmanos do ano 1000, 1200, quando escreveram, a Pérsia Islâmica surgiu, né? A Pérsia Islâmica moderna surgiu, já tinha uma noção muito fantasiosa, né, desse passado, dessa Pérsia aquemênida que lutou contra os gregos, né, que fez a Batalha de Maratona e tudo mais, e que foi conquistada por Alexandre o Grande, ou como os persas chamaram, e chamam até hoje Alexandre o Maldito, né, que destruiu o Império Persa. Depois um tal de Jean Chardin, um francês, 100 anos depois, em 1711, faz as primeiras cópias e prova e estima que aquilo não é uma decoração, aquilo é uma escrita, né? Em 1764, Carsten Niebuhr, um alemão, faz as primeiras cópias de alta qualidade e leva para a Europa para aquilo ser determinado, né? E ele viu que tinha poucos símbolos ali. Aqueles símbolos eram uma repetição de umas poucas dezenas ali de símbolos, uns 20 e pouco. Então ele determinou que, na época que ele escreveu, já tinha descoberto outro sistema de cuneiformes, mas não se tinha decifrado nenhum ainda. Estou falando de 1760, 1780, não se tinha decifrado nenhum sistema de cuneiforme. Eu sabia que existe. A gente sabia que existia aquilo. Foi o Niebuhr que determinou que aquilo deve ser o sistema mais simples, porque ele viu poucos. Os símbolos eram uma repetição de poucos símbolos, não é um sistema, ao contrário dos outros encontrados, que eram na Mesopotâmia, que eram feitos de centenas de símbolos diferentes, muito mais rebuscados. Ele inferiu corretamente que esse sistema devia ser alfabético. O sistema encontrado em Berristum era alfabético, e falando assim, eu esqueci de controlar, de completar. Quando o Dário, né, fez a inscrição, essa inscrição foi feita em 3 línguas: em persa antigo, em elamita, que é uma língua extinta, não relacionada nem ao persa, nem ao acadiano, nem ao sumeriano, uma língua isolada, falada no que hoje é o sul do Irã. O elamita. Os elamitas eram um povo que, na antiguidade já remota, logo depois dessa época do Império Persa, provavelmente eles foram persianizados, foram ali arianizados, né? Perderam a própria língua alguns séculos depois, e depois da conquista de Alexandre o Grande não se ouve mais falar de ninguém falar elamita, nada disso. E foi escrito também em acadiano, que era a língua da Mesopotâmia na época. Então a escrita de Berristum é a Pedra da Roseta. Ela está em 3 línguas: em persa, elamita. Só que a gente não conhecia o elamita. O persa antigo ninguém sabia o que era nessa época. Ninguém sabia que o persa era um parente do sânscrito. E o próprio sânscrito é uma língua pouco conhecida. Foi só em 1786 que William Jones, um juiz que era filólogo britânico, foi para a Índia e determinou que o sânscrito era um parente das línguas europeias. E daí se descobriu a família indo-europeia. Foi nessa época de 1780, bem tarde. Então a ideia de que o persa, que era quase da Mesopotâmia, ele era parente do sânscrito, era uma coisa que ninguém pensava direito. Né? Em 1802, Friedrich Müller, os alemães nessa época, até o século XX, foram fenomenais no trabalho de arqueologia e deciframento de escritas, né, do Oriente Médio,
Aí foi um alemão que descobriu Troia também, né? As ruínas de Troia. Então, e Friedrich Müller especula que aquilo lá, né, fosse um alfabeto, devido ao pequeno número de símbolos que o Niebuhr já tinha notado, que era um sistema simples de escrita. O Friedrich Münther, em 1802, escreve um livro dizendo que aquilo lá deve ser um sistema alfabético, mas ainda no primeiro momento não decifra. Ele pega alguns símbolos e vê que tem alguns símbolos que se repetem com muita frequência no texto. O símbolo é esse aqui que está em cima. Essa sequência de sinais se repete muito no texto. Ele inferiu, ele foi adivinhar corretamente, assim, sabe depois que ele estava certo, mas ele não sabia. Ele chutou que fosse a palavra rei, porque essas inscrições reais, né? O rei fez isso, o grande rei, rei dos reis, o rei mega poderoso, né? Pegou, vai escrever seus feitos ali, né? Uma coisa feita para durar. E ele estava certo, ele não sabia a pronúncia. A gente sabe que a pronúncia hoje é Kshayathia, né? Kshayathia é a palavra em persa antigo para rei. Um outro alemão chamado Georg Friedrich Grotefend finalmente estende a pesquisa sobre os cuneiformes aí da escrita de Berristum e finalmente decifra o persa antigo. Para fazer isso, qual chave que ele usou? O acadiano não tinha sido decifrado ainda. Os cuneiformes acadiano, que é uma língua semítica, que poderia ser entendido, porque é uma língua semítica parecida com o hebraico, com o árabe e com o aramaico, que são línguas conhecidas. Mas o cuneiforme do acadiano não tinha sido decifrado. O elemita, até hoje a gente mal sabe que língua é. Uma língua que não tem nada a ver com nada, né? Uma língua que não ajudaria em nada, mesmo que tivesse em alfabeto latino ali, provavelmente não ia ajudar muita coisa. Mas ele se baseia no trabalho de Aquetil de Perron. Aquetil de Perron foi o cara que decifrou o avéstico, a escrita avéstica, que era uma escrita fonética, alfabética, derivada do antigo aramaico imperial da Pérsia, que foi usada para escrever o Avesta, que é a Bíblia do Zoroastrismo. Esses zoroastristas eles foram quase que destruídos na Pérsia, e boa parte migrou para a Índia, a região do Gujarat, né? na Índia Ocidental, nessa região costeira da Índia Ocidental, onde até hoje existe uma comunidade chamada de os Parsis, que são os zoroastristas iranianos que migraram para a Índia na antiguidade, fugindo da conquista islâmica. Existem alguns zoroastristas que ficaram no Irã. Mas esse pessoal da Índia, eles preservaram também o Avesta na língua original. Eles liam que para ele é que nem o latim pra gente, era uma língua que eles já não entendiam, precisava de uma tradução para eles entenderem. Porque já tinham perdido provavelmente até o persa moderno, o persa medieval, eles já não falavam mais, porque estavam na Índia, né? Falavam Gujarati, alguma língua indiana, né? Então esse Aquetil de Perron, ele passa pelo pão que o diabo amassou. Quem quer ler a história do Aquetil de Perron, tá? Que é um herói não reconhecido na época da linguística, né? da história. Aquetil de Perron, ele é fascinado por essa história, ele vai para a Índia, ele se alista no exército, ele tem que atravessar o Rajastão a pé, quase morre, fica todo estrupiado, chegando lá ele não consegue contato, porque muita gente não tinha contato, os zoroastristas eles tinham medo de expor a religião deles para outras pessoas, né? Eles viviam meio que, mesmo na Índia, eles eram um povo meio que pária, um povo meio que pobre, ficava na periferia, porque eles não eram aceitos por nenhuma comunidade, era um povo que vivia meio que num gueto. E o Aquetil de Perron, mas finalmente ele consegue convencer alguns zoroastristas ali a mostrar como era o livro sagrado que eles usavam, a Avesta, e ele decifra a escrita e transcreve e tenta traduzir essa escrita que a gente hoje sabe se é a língua que a gente chama de avéstico, porque a gente não sabe qual é o nome exatamente, que era um dos dialetos arianos falados provavelmente na região que hoje é a Bactria, o Afeganistão, o norte do Afeganistão, ou a parte da Pérsia Oriental, ali a parte mais ou menos o centro noroeste ali do Afeganistão, que foi a língua na qual foi registrado os dizeres da sabedoria de Zoroastro, e que alguns zoroastristas mantinham de maneira fragmentada. Algumas coisas foram perdidas, mas Aquetil de Perron finalmente decifra. Ele não é reconhecido, o trabalho dele inclusive pelo próprio William Jones, que descobriu, pelo menos, foi o primeiro que seriamente propôs que o sânscrito fosse uma língua aparentada às línguas europeias, né?
esse próprio, esse próprio descobridor aí do parentesco do sânscrito com as línguas europeias, ele luta violentamente contra o Aquetil de Perron. Mas isso é uma outra história, eu vou contar quando falar do persa antigo e do sânscrito um pouco mais. Né? Mas ele consegue decifrar. Então a gente tem um parente não tão distante assim, com o sânscrito está mais distante. O avéstico, ele está mais próximo do persa antigo. E esse Georg Friedrich Grotefend, que decifra o persa antigo, usando o Berristun, a escrita de Berristun, ele se baseia no pressuposto de que a língua dos persas era uma coisa parecida com a avéstico, que estava certo. Né? E também ele se baseia, o Grotefend se baseia no trabalho de Antoine Isaac Sylvestre de Sacy. Esse cara tinha decifrado as escritas monumentais do Império Sassânida, que foi o Império Persa, que se reconstituiu depois da conquista, que os gregos foram expulsos. A gente sabe que os gregos foram expulsos pelos partas. Né? Alexandre o Grande destruiu o Império Persa em 320 a.C. Mais ou menos uns 100 anos depois, o general do Alexandre o Grande, Alexandre o Grande morre 10 anos depois de conquistar o Império Persa. Então, ele não deixa descendentes. Aliás, deixa um descendente pequeno ali, mas aquela acaba sendo muito pequeno. Os generais do Alexandre acabam partilhando o Império Seleuco. Um dos generais, né? Fica com quase todo o Oriente Médio ali, o que é a Pérsia, a Mesopotâmia, boa parte da Anatólia, o Levante, né? Uma parte do Afeganistão. Aquela vira o Império Seleucida. Mas o Império Seleucida era muito areia para o caminhãozinho ali dos gregos, né? Acaba sendo reconquistada pelos partas. Os partas retomam. Daí a Pérsia, mais uma vez, some do mundo ocidental. Perde contato com o mundo que hoje a gente chama de ocidental, né? Antigamente era o mundo greco-romano, né? Quando o Império Romano chega ali, ele vê que os gregos estão só na parte litorânea, ali onde é Israel, né? Mais para dentro, passando a Mesopotâmia, já é a Pártia. É o Império Persa dos Partas. Não é mais o Império Persa, mas o Império Parta, que era os partas eram os parentes, ele falava uma língua mais ou menos aparentada ao persa, né? Dominaram o Império Persa. Depois, os partas, há uma rebelião pelos próprios persas, nativamente, etnicamente persas ali, da parte central do que é o Irã moderno, os arianos mais centrais, e eles retomam o Império dos partas e viram o Império Sassânida, o Império Persa Sassânida, que também é o primeiro império a ter uma religião com essa ascensão desses novos persas da dinastia Sassânida. Foi o primeiro império lá por 200 e pouco, depois de 230, 250 depois de Cristo, mais ou menos, que estabeleceu uma religião oficial. Um pouco antes do cristianismo aparecer com a mesma ideia, o primeiro país a ter o cristianismo como religião oficial foi a Armênia. E a primeira guerra santa do mundo, de uma religião monoteísta contra outra, porque não tinha guerra entre as religiões na época. As religiões politeístas podiam ter defeitos que elas tivessem, mas elas não eram intolerantes. Os gregos nunca brigaram contra as pessoas, com os romanos ou com os egípcios, porque achavam que o deus grego era mais válido e mais correto do que o deus egípcio. Né? Quando surgiu o monoteísmo zoroástrico, surge também a intolerância. Não, o meu Deus é verdadeiro. Quando a Armênia se converte ao cristianismo, acho que foi em 280 ou 300, alguma coisa, eu não tenho a data aqui, sabe? Os sassânidas tentam invadir a Armênia, existe esse conflito também passa essa primeira guerra de base religiosa. A guerra entre os sassânidas e a Armênia, na antiguidade, os primórdios da Armênia, né? E tem esse Império Sassânida, dura até a conquista islâmica, que vai ser no ano 630, mais ou menos, depois de Cristo, 650 depois de Cristo. A gente tem uns 400 anos de Império Sassânida. Esse Império Sassânida escrevia em escrita Pahlavi, que era derivada mais ou menos de uma escrita parecida com a escrita do Avéstico, aquela escrita de base aramaica. Tanto a escrita Pahlavi Sassânida quanto a escrita do Avéstico era uma escrita aramaica fonética, só que a escrita Pahlavi ela tinha muitos logogramas. É uma coisa curiosa, tinha muitos logogramas aramaicos, tinha as palavras que eram escritas como se fosse exatamente a grafia do aramaico. A palavra era escrita em aramaico, com a fonética do aramaico, mas na hora de ler, o persa lia aquilo com a pronúncia da palavra em persa, ele traduzia para o persa. Algumas palavras se tornaram meio que ideogramas aramaicos, uma coisa muito, muito curiosa, uma escrita que tinha uma base fonética, mas tinha umas palavras como a gente lê, olha, eu fui comprar, imagina se você escrevesse para alguém, veja, eu fui comprar pão, eu fui comprar bread.
Você escreve bread em vez de pão, mas quando a pessoa lê, ela lê pão. Mas você escreve B-R-E-A-D. Mas você lê aquilo pão. É mais ou menos isso que acontecia com o persa sassânida. A importância do aramaico é uma coisa do persa, né? A persa é sempre assim, né? Ela meio que. Ela tem uma glória, mas ela meio que suga e submete a influências estrangeiras, como até o Irã, ou até hoje, né? Que ele ficou arabizado, islamizado, perdeu a religião zoroastrista original, manteve a língua, mas manteve uma língua persa escrita no alfabeto árabe e encharcada de palavras árabes também. Né? Quase metade do vocabulário do persa moderno é de origem árabe. Então a Pérsia tem essa característica, né? Que ela é uma civilização que ela consegue ser dominante e monstruosa, mas também em algum grau ela tem uma espécie de submissão aos seus vizinhos que a gente não vê em outras grandes civilizações. Né? Por que eles escreviam, tinha tanto apego ao aramaico? Era a língua de contato com todo o Oriente Médio ali, né? Então aquilo ficou impregnado na cultura persa e eles nunca realmente conseguiram escrever assim puramente em persa. Na verdade, o persa islâmico foi o persa que tirou esses ideogramas estrangeiros e passou a escrever 100% em persa, mas incorporando muitas palavras árabes. Então, né, mas as palavras árabes pelo menos eram palavras que foram incorporadas na língua. A pessoa falava como escrevia, né? Não era que nem o aramaico que escrevia a palavra em aramaico e lia em persa. E esse Antoine Isaac Silvestre de Sacy é o cara que decifra as escritas monumentais dos sassânidas, dando uma evidência do persa, desse persa que é mais ou menos um persa de 1000 anos depois da época de Dário, da época da escrita de Berristun. Então, mas baseado no Avesta, no conhecimento da língua do Avesta, no conhecimento da língua do persa médio sassânida, que já era um persa bem diferente do persa antigo, mil anos depois, né, o Grotefend finalmente ele acaba decifrando o persa antigo. E aí o cuneiforme persa se torna o primeiro cuneiforme decifrado. O cuneiforme persa também é o mais simples, estava certo. Os primeiros observadores da escrita estavam certos, que era uma escrita fonética, que não tinha poucos logogramas, só usavam um logograma divino, de rei, assim, de deuses, mas era geralmente uma escrita fonética bastante simples. A gente vê aqui a escrita fonética do persa, era na verdade uma coisa similar ao que a gente vê na escrita indiana. Era quase que uma abugida, onde você tem um símbolo para a consoante e você acrescenta a vogal àquele símbolo e forma uma sílaba. Por exemplo, a gente vê aqui, né, o primeiro símbolo K mais A, é uma cunha para baixo e duas cunhas para o lado. Né? K mais U é meramente uma cunha grande voltada para trás, voltada para a esquerda, e uma cunha no meio. Né? Não tem K mais I aqui, para talvez se palatalizasse, né? A gente tem aqui, né, por exemplo, o D, indo pro D aqui, né? D, o primeiro D ali é da, depois di, depois du. Então você pegava uma consoante, montava uma vogal e criava uma sílaba, fazendo a escrita persa ser uma das primeiras escritas puramente fonéticas da humanidade. Os fenícios já tinham a dele, mas os fenícios não escreviam as vogais, os persas escreviam. Né? Não era totalmente novo, porque os próprios acadianos, como foi decifrado depois, eles tinham uma escrita fonética para a língua deles. Os sumerianos já tinham desenvolvido isso. Tinha uma parte que era fonética, meramente escrita de sons, e tinha muitos símbolos que eram símbolos de palavras já prontos ali, não tinha fonética ali dentro. Aquela palavra estava pronta, como acontece mais ou menos no japonês moderno. Tem as palavras, o kanji, que a palavra é um logograma, não é fonética, é meramente um chamado ideograma, né, de origem chinesa. E tem aqueles hiraganas e katakanas que dão a fonética, estão lá só para indicar os sons, especialmente palavras estrangeiras ou de partículas gramaticais, inflexão gramatical do japonês. O persa antigo era mais ou menos, aliás, o acadiano e o sumeriano era mais ou menos assim. O persa não, o persa já era quase, mas o persa é uma língua muito pouco escrita. Até agora a gente só tem a escrita de Berristun e algumas outras escritas monumentais. Descobriu-se agora em 2007, eu estava lendo que descobriu-se um persa nos arquivos da biblioteca persa ali. Foi descoberta, uma biblioteca que foi desenterrada agora no começo do século XXI. Então tá se vendo que o persa, em algum grau, acabou sendo usado no dia a dia para coisas corriqueiras também. Achava-se que o persa era só uma língua monumental, porque era uma pequena elite que falava persa, dos monarcas e alguns grupos étnicos e tribos ali centrais que dominavam essa vasta região, e eles eram menos de 1% da população, 1, 2%, 3% desse grande império. Então,
usava-se o aramaico, até mesmo o elamita ali, como a gente viu. Usava até o acadiano, mas o persa em si talvez estivesse restrito só àquele grupo étnico. Mas hoje a gente vê que talvez isso não seja verdade. Mas de qualquer maneira, né, descobriu o persa antigo. Aqui tem uma tabela de palavras em persa antigo, em persa médio, que é o persa dos sassânidas, com a escrita sassânida aí. Né, o proto-iraniano, que é a língua anterior ao persa antigo, que já é a língua mãe dos iranianos, mais ou menos uns 2000 anos antes de Cristo. E depois em persa moderno, que é o persa do Irã moderno islâmico aí, que está até hoje, né? A gente vê a evolução das palavras, como assa, no antigo ashwa, que é em sânscrito, ashwa é cavalo, né? Em persa antigo era assa, né? Em persa médio, asp. Em persa moderno, asb. Então você vê aí a evolução das palavras persas, como a gente é capaz de descobrir agora, e como elas eram escritas, as palavras eram escritas, né, em cuneiforme persa. Para quem quer dar uma copiada aí nesse tempo, para a tela aqui, pausa o vídeo e dá uma olhada nessa tabela que é bem legal. Mostra a evolução da língua persa, e isso foi permitido pelo definicionamento do persa. A escrita de Berristum, o que ela diz então? A primeira escrita cuneiforme decifrada no mundo, lá em 1800 e pouco, fala isso aqui. Eu achei uma transcrição em inglês. Ele dá a origem do rio do rei Dário, né? O rei Dário era filho de um tal de Vistaspa, né? Ele fala aí tudo que está escrito aí, a genealogia, né? Depois ele dá as terras dos quais ele é rei. A gente tem o nome das províncias, as chamadas satrapias persas, né? Ele é rei de Parsa, que é a Pérsia. O Elam era chamado de Uvja. O Egito era chamado de Mudraia. A Arábia, Arabaia. O Egito era... A Assíria era Athura. A região da Fenícia, no Líbano, né, era Tiai Drayahya. A Lídia é a região do ocidente da Península Anatólica, ali, onde é o ocidente da Turquia hoje, né? Era chamado de Esparda. Acho que não tem nada a ver com Esparta. Os gregos eram chamados de Iauna. Em muitas línguas do Oriente Médio até hoje, a Grécia é chamada de Yunan. Yunan em árabe, Yunan é Grécia. Em turco, Yunanistan. Em persa ainda é a Grécia, é chamada de Yunanistan. Yunanistão. Talvez pelo nome do Mar Jônico, né? Iônia. A Liga Iônica. O antigo, né? A Média é chamada de Mada. Média era uma província ali da própria... Ficava um pouco ao sul da Pérsia, né? A Armênia, que é a Armina, vem como a Armênia é antiga, né? Tava aí, ó. Catpatuca é a Capadócia, que é no sul da Turquia atual. A Pártia, que era mais para a Ásia Central, aqueles partas que depois iam reconquistar o Irã dos gregos, tirar dos gregos e retomar a Pérsia para uma etnia mais local, né? Ela partava, né? Drangiana, Zraka, Ária, era uma região ali também central da Pérsia, que era a Haraiva, a Corásmia, o Varasbi, a Bactria é o Afeganistão, né? A Sogdia, que é a região onde é o Uzbequistão, Suguda, Gandhara, não sei onde era, Sítia, que era o sul da Rússia ali, Saka. Né? Eu tenho um vídeo aqui sobre a língua ossética, que é um descendente de uma dessas línguas que eram parentadas ao Sita, que viviam no sul da Rússia e boa parte da Ucrânia, entre o rio de Dnieper e as estepes cazaques e o Mar Cáspio. Ali tinha várias etnias irânicas que viviam nessa região, até a Idade Média, quando essa região foi escravizada. Né? E hoje os povos irânicos foram empurrados pelos turcos e pelos eslavos, né? E hoje, ao norte do Cáucaso, só tem os ossetas. A língua ossética é a única língua que sobrou desse grupo de línguas irânicas que existia ao norte do Cáucaso. E outras províncias aqui, que pouco conhecidas, né? O nosso conhecimento da escrita cuneiforme explode muito a partir de 1842, quando o naturalista francês Paul-Émile Botta e um viajante diplomata inglês chamado Austin Henry Layard descobrem na cidade de Nínive, em 1842, duas gigantescas bibliotecas de tabuinhas
de argila, antiquíssimas, de enorme tamanho, com dezenas de milhares de tabuinhas, chamadas de a biblioteca de Ashurbanipal, que era um dos reis acadianos que provavelmente construíram a biblioteca, né? Como essa é feita de a biblioteca, os textos eram feitos de argila, né? Aquilo se preservou no deserto. É uma argila cozida, né? Com um tijolo, essencialmente. Já no começo da década de 1850, a gente tem os linguistas Hincks e Rawlinson já conseguiam ler cerca de 200 símbolos acadianos. Então a escrita acadiana, que tinha muitos logogramas, começa a ser decifrada. Tem o Julius Oppert, que era um alemão, o orientalista britânico William Henry Fox Talbot, e vários outros se juntam ao esforço, né, coletivo de decifrar essa outra escrita muito mais complexa que a persa. Muito mais complexa do que a persa. Esses orientalistas aqui eu mencionei, eles passaram por um concurso em 1857, onde foi dado o mesmo texto para cada um dos quatro, para ver se eles produziam resultados similares, isolados um do outro. Deixaram em isolamento, falaram, você tem todo o tempo para produzir uma tradução. E terminou que eles estavam bem, a tradução ficou bem próxima uma da outra. Então significa que eles tinham realmente conseguido transcrever, traduzir, entender a escrita cuneiforme acadiana, da língua acadiana sumeriana, acadiana, não sumeriana ainda. Acadiana é uma língua semítica, aparentada ao hebraico ou ao árabe. O sumeriano é uma língua isolada, totalmente diferente do acadiano, né? Nessa mesma época, o Edward Hincks, um desses decifradores, ele suspeitou que a escrita cuneiforme, ele escreveu numa obra dele, que ele suspeitava que a escrita cuneiforme não tinha sua origem no acadiano, mas sim numa língua não semítica anterior ao acadiano, porque tinha muitos logogramas e características da mecânica, da fonética embrenhada no sistema que não eram adaptadas para a língua semítica. Parece que aquilo foi feito para outra língua e os acadianos só adaptaram para a língua deles de maneira atabalhoada, assim como os persas também. A escrita persa não tinha nada a ver, era cuneiforme, mas não tinha símbolos em comum com a escrita acadiana. A única coisa que tem é que ela tem o mesmo estilo só, mas não tem nada a ver. A escrita acadiana tinha símbolos fonéticos e logográficos, mas era completamente diferente. Na década de 1860 foi descoberto o sumeriano. Escavando lá descobriram, também decifrando as próprias tabuinhas, e viram que algumas tabuinhas acadiano tinham textos em outra língua, uma língua sagrada, mais antiga, já extinta, que os acadianos, na época de... Os acadianos conviveram com os sumerianos, né? Mas na época já dos babilônios e dos assírios, né, no primeiro milênio antes de Cristo, na época de 800, 700, 500 depois, antes de Cristo, o sumeriano já tinha se extinto, já tinha se extinguido. O sumeriano provavelmente foi falado até mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Depois ele sumiu como língua falada. E os povos do Oriente Médio, o respeito era tão grande pelos sumerianos, que era a cultura mãe deles. Os sumerianos foram os primeiros a desenvolver a escrita. Então, por séculos, até o fim da cultura mesopotâmica, eles cultivavam a literatura em acadiano e uma literatura antiga em sumeriano. E vários cuneiformes ali só fazem sentido quando você lê em sumeriano o valor fonético deles, não em acadiano. Aqui a gente vê então como é que é a língua acadiana. Eu tenho um vídeo enorme de 1 hora sobre a língua acadiana, o babilônio, é um dialeto babilônico, tardio. Mas aqui a gente tem uma conjugação verbal do verbo observar, olhar, em acadiano, comparado com o árabe. Né? Afinal, se são línguas semíticas, são parecidas. Como elas são parecidas? Como as línguas semíticas são parecidas entre si? Aí você está a comparação do pretérito acadiano com o imperfeito do árabe. Né? Realmente o pretérito acadiano designava o passado. O imperfeito do árabe geralmente designa um presente, um tempo presente. Mas isso foi porque a evolução dessas línguas levaram essas formas provavelmente a adquirir funções temporais diferentes. Essas formas são etimologicamente equivalentes. A gente vê que esse verbo é nassar, nassarum. Em acadiano é o verbo nadar, em árabe. Você vê que aí a gente ganha a terceira pessoa singular, isur, em árabe, yanzaru. Depois tem tassur, tanzaru, tassuri, anzarina. Assur, na primeira pessoa, ansaru.
O N, o radical, essa palavra é nassarum. O N, ele, como ele acaba encostando no S, ele é absorvido pelo S e o S fica geminado. Então o N foi sumido pelo S, ele foi comido pelo S. No acadiano. No árabe, não. O N se encontra com o Z, aí esse Z com um pontinho embaixo, mas continua existindo. O árabe é mais arcaico do que o acadiano. Mas vocês vão entendendo no meu vídeo as línguas semíticas, que já tá aí faz anos aqui no canal. Né? Assistam os vídeos, as línguas semíticas. Tem uma playlist de vídeos de línguas semíticas aqui. Né? Procure MAPC Línguas Semíticas. Não tem erro. Então você vê a similaridade da conjugação verbal, tem os mesmos afixos, né, que marcam os mesmos prefixos marcando a pessoa, do sujeito, do verbo, em acadiano, uma língua de 3 mil anos atrás, e do árabe, uma língua falada até hoje, embora aí eu coloquei o árabe clássico, né, o árabe que foi falado aí até a Idade Média, né, hoje em dia já não tem essas vogais finais, por exemplo, já não tem geralmente, e algumas consoantes caíram também, a gente fala yanzar, tanzar, tanzarin, né, tanzari, esse ina, da segunda pessoa feminina, não é mais falado assim. Então foi assim que foi decifrado, aos poucos, e por muitas pessoas, né, que foi decifrado o cuneiforme, que em cada língua era diferente. O cuneiforme do persa era uma coisa completamente diferente do cuneiforme acadiano. O cuneiforme acadiano era parecido com o sumeriano, isso era similar. Embora as línguas fossem completamente diferentes, um era derivado do outro, tinha símbolos em comum. O cuneiforme do Hitita já era uma outra emissão. E tinha uma língua chamada Ugarítico, falado onde seria depois a Fenícia, o Líbano. O Ugarítico, foi falado 3 mil anos atrás, tinha uma escrita cuneiforme própria também, que não tem nada a ver com a escrita cuneiforme dos mesopotâmicos, e era também fonética que nem o persa, só que não tem nada a ver com a escrita persa também. Era uma invenção completamente deles. Foi talvez a primeira escrita antes do alfabeto fenício, que a gente diz que é o primeiro alfabeto, talvez o primeiro alfabeto mesmo tenha sido essa escrita cuneiforme ugarítica. Fala antes, procura aí, escrita ugarítica. Eu falo da escrita ugarítica no meu vídeo das línguas semíticas. A língua ugarítica devia ser uma forma antiga do cananita. O cananita era um dialeto antigo dessa língua que a gente conhece por alguns outros nomes, não o cananita, mas o hebraico, um tipo de cananita, o fenício. É o nome que os gregos deram para alguns cananitas que viviam na costa, né? Os fenícios não chamavam de fenícios. Os fenícios chamavam de cananitas, tá? Cananeus. Cananit, né? Língua cananita. Lixão cananita. Então, essa escrita cuneiforme ugarítica é interessantíssima. Tive alguns outros povos que desenvolveram escritas, os urartianos e os hurritas, e alguns outros povos ali da região da Anatólia e do sul do Cáucaso, que tinham seus cuneiformes próprios, às vezes mais de um, que também só tinha em comum com os outros o fato de ser cuneiforme. Os símbolos em si não eram derivados um do outro, cada um tinha inventado um tipo diferente de cuneiforme. Então tem uma diversidade muito grande, ao contrário dos hieróglifos egípcios, da escrita egípcia, né? Que também misturava fonética com logograma, mas é uma outra história, eu vou falar outro vídeo aqui no futuro sobre a escrita egípcia, né? Esses povos aí, eles tinham cada um a própria variedade de cuneiforme que tem que ser decifrada, cada um na sua vez. Eles foram sendo decifrados ao longo do século XIX até o início do século XX. Né? No início do século XX foi descoberto o Hitita, que era outro cuneiforme, né? Tiveram que decifrar de novo, mas tinha várias tabuinhas multilíngues ali, então decifraram mais ou menos com relativa facilidade. E hoje a gente tem um conhecimento mais ou menos abundante da língua hitita. Eu tenho um vídeo de Hitita aqui, podem assistir, por favor, né? Aqui a gente tem um dos textos mais antigos que se conhece na humanidade. Textos anteriores a esse não eram textos, eram meio que proto-registros semilinguísticos ou proto-linguísticos, que tinham muitos desenhos, talvez uma tentativa muito isolada de escrever uma palavra, uma flexão gramatical, isso não estava desenvolvida. Foi mais ou menos nessa época, em 2400 a.C., de onde é datada essa tabuinha, que o registro, né, pictográfico virou uma escrita de uma língua mesmo, puramente linguístico. No sumeriano, essa aí é uma carta mandada por um alto sacerdote chamado Luena para o rei da cidade de Lagash, que era uma das cidades da antiga Suméria, na Mesopotâmia, no Lagash, informando esse rei de que o filho do rei, o seu filho, tinha morrido no combate lá pelo ano 2400 a.C., tá? Uma nota, é um telegrama,
né, de falecimento, né, com nada mais nada menos do que 4.400 anos. Então aí tá um exemplo, talvez que seja um dos textos mais antigos que a gente tem em posse. Em nossa posse a gente provavelmente talvez não descubra coisas mais antigas, embora tenha vários mistérios. A gente sabe, por exemplo, que no Oriente Médio, agora no início do século XX, né, com o final dos anos 90, eles descobriram Göbekli Tepe, que é uma região da Turquia, no sul da Turquia, ali perto da Capadócia, onde tem templos muito bem adornados, né, que estão hoje soterrados ali na pedra, muito sofisticados, e que eu não duvido nada que tivesse até uma escrita. Só que esses templos de Göbekli Tepe têm 11 mil anos. Que língua se falava no Oriente Médio 11 mil anos atrás? 5 mil anos antes do proto-indo-europeu se formar. Tá? Não tinha nem línguas semíticas ainda, não tinha nem egípcio. Isso foi 5 mil anos... 7 mil anos antes das pirâmides serem construídas. Né? Então... Que povo era esse? Quem construiu os templos de Göbekli Tepe, né? Göbekli Tepe? Procura aí na internet esse assunto, né? Depois eu vou fazer um vídeo aqui. Não tem muito o que falar, porque a gente não tem escrita de nada, né? Não tem nenhum registro de escrita, né? Nesses templos. Mas tem muito que ser desenterrado ali. É possível que eu descubra alguma coisa, mas eu não posso falar nada, né? Então, por enquanto, vamos ficar por aqui. Como eu falei, deixa o like. Eu falei, entre em contato se quiser aprender línguas comigo, ou linguística, pela internet. Você pode deixar o like aí no vídeo, claro, né? Recomendar, sugerir, você compartilhar pela internet. Deixe no comentário também o que você queria saber sobre as línguas do mundo, que tópico você queria ver abordado aqui, qual língua, qual assunto de linguística, de escrita, de qualquer assunto de história, né? Você queria ver abordado aqui no canal. Conheça meu intuicionário, www.theintuitionary.com. E, se possível, torne-se um membro premium do dicionário. E a gente se vê então no próximo vídeo.